Tu já deve ter ouvido falar que o fortalecimento de core é muito importante para a corrida. Mas tu também pode pensar o seguinte: eu sou atleta amador de corrida. Será que eu realmente preciso desse negócio aí? Por isso que nesse vídeo eu vou te mostrar por que tu precisa sim ter um core forte. Mas antes de qualquer coisa, eu sou a Sandra Minchand, seja bem-vindo ao meu canal. Se tu gosta desse conteúdo de fortalecimento de core para corrida ou para o triatlon, tu tá no lugar certo. Então clica e se inscreve no meu canal para tu receber sempre os vídeos novos que eu vou postar aqui. Para começar nossa conversa, é importante a gente entender como que o nosso corpo funciona. O basicão mesmo. Para poder correr melhor, diminuir tuas dores, diminuir o risco de lesão e tu conseguir continuar praticando corrida por muito tempo ainda com qualidade. Nosso corpo é perfeito, ele é muito inteligente. A gente tem articulações e cada uma delas tem uma função base, tá? Eu vou falar aqui de duas funções, que é a estabilidade e a mobilidade. Cada articulação que a gente tem, tornozelo, joelho, quadril, cada uma delas tem uma dessas duas funções, ou mobilidade ou estabilidade, como função base, a principal coisa que aquela articulação precisa saber fazer. Por exemplo, o nosso tornozelo, ele precisa ser móvel, ele precisa se movimentar, então ele precisa de mobilidade para correr, para caminhar. O nosso quadril, ele também precisa de mobilidade para ele poder se movimentar livremente e a gente conseguir fazer toda a movimentação do nosso dia a dia e do nosso esporte. Já a nossa coluna lombar, ela precisa ser estável, então ela precisa de estabilidade. Eu preciso saber manter a minha coluna lombar em segurança, na posição neutra. Já a coluna torácica, que é a parte de cima, ela precisa de mobilidade, para a gente também conseguir se movimentar livremente. E assim por diante. E a gente usa isso para tudo. Por quê? Porque a gente foi feito para se movimentar. Então o nosso corpo ele já é feito assim de forma inteligente para ter a estabilidade e a mobilidade necessária em cada articulação. Agora falando da corrida, eu vou dar um exemplo de duas articulações que a gente tem muita confusão ainda, tá? Que a gente vê muita confusão por aí, que é o quadril e a coluna lombar. O quadril é para ser móvel, igual eu acabei de falar, mobilidade, e a nossa lombar tem que ser estável, tá? Então, quem tem que se mexer nesse negócio todo é o quadril e não a lombar. E aí que vem o nosso problema. Por isso que eu quero trazer aqui que a gente precisa treinar o core. A gente precisa ter o centro do nosso corpo fortalecido. O quadril, o abdômen, a lombar, os eretores da coluna, toda a nossa parte respiratória, porque a fraqueza do core, ela faz com que o errado aconteça, que é o seguinte, nesse caso do quadril e da lombar, eles trabalham em conjunto, mas cada um vai fazer uma coisa. Pensa só nesse exemplo bem simples que eu vou te dar, para ficar bem claro, tá? Imagina que o teu quadril é como as rodas de um carro de corrida. Para esse carro se movimentar da maneira mais eficiente possível e ele também conseguir responder melhor nas curvas que ele vai fazer, as rodas elas precisam ter a capacidade de se ajustar muito rápido nas condições da pista. Ou seja, elas precisam ser extremamente móveis. Se as rodas forem rígidas, o carro não vai conseguir fazer as curvas da melhor forma possível, de maneira mais eficiente. E pode acontecer o quê? Se a roda for rígida e tiver uma curva, eu posso até sair da pista. Agora pensa na coluna lombar como se fosse o chassi do carro. O chassi, ele precisa ser forte, ele precisa ser estável para ele conseguir suportar toda a força do motor e do movimento que precisa fazer, especialmente se eu tiver numa velocidade mais alta. Se o chassi desse carro for muito flexível, esse carro ele vai perder a forma dele quando ele estiver sob pressão. E aí vai resultar numa coisa, que é perder o controle, provavelmente acontecer um acidente. E aí a gente vai para o corpo humano. Quando o quadril é móvel, ele permite que a gente consiga fazer movimentos amplos, movimentos rápidos, que são fundamentais para quando a gente vai correr. E quando eu tenho a coluna lombar estável, a gente consegue manter uma postura correta, consegue manter a força necessária para a gente conseguir suportar, sustentar esses movimentos que a gente tem na corrida, os movimentos do quadril, sem a gente causar uma lesão. E isso tudo vai garantir que essas duas partes consigam trabalhar juntas de maneira eficiente. Igual o carro de corrida que eu falei, se ele estiver bem ajustado, vai conseguir maximizar o desempenho e minimizar
os riscos de problema, que na corrida é a mesma coisa, se a minha lombar e o meu quadril estiverem trabalhando de forma integrada. Mas então, como faz isso? É aí que entra o que eu chamo no meu método de modo ativar. A gente precisa aprender a usar o nosso core. Para quê? Para a gente otimizar, para automatizar tudo isso. Mexer a coisa certa na hora certa. Aí a gente consegue mais eficiência, que é a gente conseguir melhorar o nosso rendimento gastando menos energia. Se tu corre, por exemplo, 1 quilômetro gastando, bota um número aí, 10 de energia. Quando tu melhorar a tua eficiência, tu vai conseguir correr esse mesmo 1 quilômetro gastando 7, 5 de energia. Isso é ser mais eficiente. Eu fiz a mesma coisa gastando menos. Ou ainda, tu vai conseguir gastar os mesmos 10 de energia e aí tu vai conseguir correr mais rápido, correr 2 quilômetros, 5 quilômetros com essa mesma energia que tu gastava antes para correr só 1 quilômetro. E isso quer dizer só uma coisa, que é aumentar o teu resultado. E esse resultado, ele pode ser baixar o pace, poder correr mais, bater o próprio recorde, mas também significa não terminar mais a corrida com dor na lombar, diminuir o risco de lesão, poder correr com qualidade. Isso também é resultado, e é um baita resultado, né? Explicando um pouco mais, a nossa coluna ela foi desenhada para ser estável, ponto final. A nossa coluna lombar foi feita para ficar estável. Ai, Sandra, mas e os ginastas e a galera das acrobacia que vira coluna? É o nosso caso? Não. Aqui é corrida. Eles é outra conversa, é outro objetivo que eles têm. Mas nós, atletas amadores, pessoas que têm treino, trabalho, família para cuidar, a gente precisa ter essa estabilidade no centro do corpo para todas essas tarefas que a gente tem. A gente quer correr bem, sem dor, manter a nossa qualidade de vida, tanto dentro quanto fora do esporte. E para isso, a nossa coluna lombar foi feita para ficar estável. Por isso que um core forte é tão importante, porque ele vai nos permitir ter todas essas coisas. Mas Sandra, eu preciso cuidar dessa estabilidade quando eu tô correndo? Não é na corrida que tu vai ter que cuidar disso. Na corrida, tu vai ter que correr, por mais besta que isso pareça. Tu não vai precisar pensar nisso. Isso já tem que estar automático. Essa estabilidade lombar, essa estabilidade do core tem que estar automática. E isso a gente faz treinando o nosso core. Esse não mexer a lombar e mexer o quadril, isso é uma coisa que a gente aprende no treino de core, com exercícios específicos, estáticos, dinâmicos, com progressão correta de cada um. E treinando o core do jeito certo, é onde a gente vai conseguir treinar o nosso cérebro primeiro, treinar o nosso sistema nervoso central, que é ele que vai mandar as informações para cada parte do nosso corpo, cada parte do nosso core. Quando eu mexo minhas mãos desse jeito aqui que eu tô fazendo, é o meu cérebro que tá mandando essa informação para eu conseguir fazer isso. E quando eu treino essa conexão, quando eu treino esse controle motor, que são os mecanismos que são responsáveis por produzir e controlar todos os meus movimentos, é para o core saber o que fazer com cada músculo, em cada articulação, em cada movimento, de forma automática. Olha só, quando eu escovo meus dentes, eu espero que tu faça isso também todos os dias, para mim já é um movimento automático. A gente escova os dentes, eu não fico pensando, nossa, agora direita, esquerda, agora profundo, agora circular, agora sei lá o quê. Eu não preciso pensar nisso. A gente consegue pensar em outras coisas, fazer outras coisas enquanto tá escovando os dentes. E o que escovar os dentes tem a ver com a corrida? Nada, capaz. Tem a ver que se eu treinar o meu core do jeito certo, seguindo uma progressão inteligente, eu vou conseguir deixar isso no automático também. E por que isso é importante? Para ele me dar estabilidade, mobilidade, me dar segurança e me dar eficiência na corrida. E óbvio, mais resultado. Por exemplo, educativos de corrida. Os educativos de corrida, eles são muito importantes para a gente melhorar a técnica da corrida, melhorar a eficiência. Então, eu vou fazer o educativo, eu vou treinar o educativo e depois eu vou transferir essa movimentação para minha corrida, de forma direta ou indireta. Só que antes desse educativo, antes de eu fazer esse educativo para eu transferir para a corrida, tem um passo ainda, que é o quê? Eu saber fazer o básico da
das funções de movimento, que é me movimentar da forma mais eficiente possível, tendo essa mobilidade, principalmente a estabilidade em todo o movimento que eu for fazer. Então, treinando o core, eu aprendo a treinar o centro do meu corpo. Eu aprendo a estabilizar quando precisa, usar essa musculatura. Que aí, quando eu chego no educativo, aí sim, eu vou conseguir fazer o educativo da maneira mais correta para eu conseguir transferir isso da melhor forma para a corrida depois. Agora eu vou dar um exemplo de um educativo muito simples e muito clássico da corrida, que é um exercício que a gente fica fazendo joelho alto, tá? Eu garanto que tu já deve ter feito isso. Quando eu faço esse exercício de joelho alto, eu tento subir o meu joelho o máximo possível. O problema é que as pessoas, quando falta esse primeiro passo que eu acabei de falar, as pessoas fazem esse educativo, só que a lombar fica compensando o tempo todo. Então eu fico fazendo um movimento do meu quadril e da minha lombar junto. Eu não tenho aquela separação de cada um fazendo o seu papel. Eu não tenho a minha lombar estável, o meu core trabalhando para sustentar a minha lombar estável e o meu core movimentando o meu quadril de forma eficiente. E eu fazendo essas duas coisas de forma integrada. Um vai estabilizar e um vai movimentar. Aí o que eu acabo fazendo? Eu movimento o quadril e movimento a minha lombar. E aí eu acabo compensando o movimento. E aí eu tô fazendo educativo achando que eu tô fazendo uma coisa boa, que eu tô melhorando. Só que eu vou treinar esse educativo para transferir para a corrida. Só que se eu treino esse educativo errado, compensando o movimento, então eu tô treinando para fazer errado na corrida. Essa transferência, ela vai ser uma transferência da coisa errada. A gente é muito bom em qualquer coisa que a gente treina, tanto nas coisas erradas. Se eu treinar errado, eu vou ficar muito bom em fazer errado. Deu para entender? E aí a chance de eu sair com dor na lombar depois da corrida, depois do treino, é altíssima, porque eu me preparei para fazer errado aquele movimento. Por isso é extremamente importante que tu, corredor, fortaleça teu core. Ter o centro do teu corpo forte, estável para te sustentar. Tu precisa aprender a usar essa parte do teu corpo que é tão importante para tu conseguir aumentar teus resultados, reduzir o risco de lesão. Chega de ficar com dor nas costas depois da corrida, né? Achando que é normal. Para tu conseguir melhorar tua eficiência, correr com muito mais segurança, sem medo de se lesionar, independente da distância que tu vai correr. Você vai correr 2, 5, 10, 15, isso aí é individual de cada um. Mas tu precisa treinar eficiente para tu ter qualidade, então tu precisa fortalecer o teu core. Se tu chegou até aqui e curtiu esse conteúdo, já deixa o like para a gente conseguir espalhar essa mensagem para mais corredores por aí. Te vejo no próximo vídeo.